E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sportingbet. E aí, GGzinho? Fala, Luizão. Tudo bem? Tranquilo, e você? Tranquilo, cara. Hoje a gente vai falar de uma parada diferente, hein? Eu curto. É uma área que eu gosto, mas não necessariamente domino, né? Talvez outros jogos, igual mas futebol, esse jogo né? em questão, não. Não, futebol eu não jogo nada, né? Isso não é novidade pra ninguém, né, cara? Não é novidade pra ninguém, né? Jogasse alguma coisa, não estaria com o microfone aqui, né? Pô, eis a questão. Mas hoje a gente vai pra um papo diferente. A gente vai falar com um coach de uma equipe de jogos eletrônicos, de eSports. Sim. E justamente de CS, que, cara, é um jogo que entra ano, sai ano, mas continua sendo um dos principais dentro do cenário competitivo. Né? Eu me recordo lá em meados de 2004, 2005, quando eu ouvi falar de CS pela primeira vez. Galera jogando na Lan House e tal. E de lá pra cá o mercado, boom, né? Teve um crescimento, uma explosão muito grande ao ponto de chegar essa questão de montar equipes, torneios importantes, né? Premiações gigantescas, né? E por aí a gente vai tendo uma noção. E é legal a gente trazer ele hoje aqui até pra conhecer um pouco mais desse cenário também, né? Sim, da hora. Quem é o nosso convidado de hoje, GG? Cid Macedo. Cid Macedo. E aí, galera? Como é que tá aí, Luizão? Tudo bem? Tranquilo. Cid Macedo, que é coach da Fúria. Eu mesmo. Tamo aí na luta, viajando, representando o Brasil aí, né? Como você falou, o CS cresceu demais e tamo aí nessa luta dos campeonatos, brigando por essas premiações aí que vocês falaram. Tamo aí, vamos nessa busca aí. Mas já pra gente começar o papo, como é que começa a tua história com o CS, cara? Porque tu é relativamente olhando pra você, tu é mais jovem que eu, tu é mais novo que eu. Acho que sim, tenho 28. Pô, mais novo que eu. Começou a jogar CS com quantos anos? Com 8? Então, eu venho daquela época, a gente tava até brincando aqui, né, sobre Lan Houses e tal. Sim. E eu morava na época em Itanhaém, lá na Baixada Santista. E eu ia pra Lan House jogar um outro jogo na época e eu via a galera jogando CS. Mas o CS ele já era muito conhecido. Só não jogava, mas pô, quem ia na Lan House você escutava falar de CS. Sim, era todo mundo jogando e tal. E aí eu comecei meus primeiros movimentos ali, eu devia ter uns 9 anos, ver a galera jogar, eu comecei a tentar jogar um pouquinho. E aí fica naquela, preciso de um computador. Aí chorei pros meus pais lá, eles deram um jeito de me comprar um computador. E aí quando eu comecei a jogar em casa, comecei a melhorar. Mas o meu primeiro contato foi nas Lan House, estamos falando aí de 2007, mais ou menos 2007, eu tinha uns 10 anos, e aí minha mãe deu um jeito com meu pai lá de comprar o computador, eu comecei a levar um pouco mais a sério, mas começou na brincadeira, juntava o pessoal na Lan House, sempre tinha aquele cara mais viciado, aí você ficava, cara, o que esse cara faz pra jogar tão bem assim, né? Aí você começa já a despertar, né? Não é possível, eu acho que até por isso eu queria um computador, porque eu preciso treinar também, né, pra vir aqui e jogar com o pessoal, mas esse contato, muita gente veio dessa época aí e desse costume que tinha aqui, né, no Brasil, em São Paulo, do pessoal vivia em Lan House, Corujão, ficava o dia inteiro lá jogando. E aí eu comecei a jogar nessa época, mas longe de ter uma aspiração do competitivo, da parte profissional, porque nem tinha muito. Existiam equipes brasileiras, mas eu nem conhecia. E também não era tão difundido como é hoje. Hoje, já até pela mídia, já olha até com um olhar bem diferente do que era na época, né? Tinha até um certo preconceito naquela época. Porque, cara, o mercado não tava tão em alta, não era algo que representava... hoje, por exemplo, você vê o tanto de emprego que gera, até a parte da economia mesmo que tá por trás. Naquela época não tinha, então você acabava ficando um pouco distante disso. Então eu brincava só. E aí, depois de um tempo, já tendo meu computador, eu comecei a me interessar um pouquinho mais, e aí eu fui descobrindo que existiam times, existiam campeonatos, você começa a levar um pouco mais a sério, porque daí você começa a jogar melhor, a galera começa a te chamar pra jogar, e aí você começa a jogar com gente que é melhor que você, e aí você vai, até eu chegar no ponto que eu montei meu próprio time com meus amigos, né? Caraca. Porque eu tinha uns 13 anos ali, aí tinha uma galera que jogava bem, aí vamos se juntar aí, a galera da mesma idade, 13, 14 anos, vamos fazer um time, aí faz o time, aí começa a treinar. Mas, de novo, longe de ser o que é o profissional de hoje. A gente tava na escola ainda. Então, chegava à noite ali, juntava a molecada e jogava. E aí eu fui criando gosto. Fui aprendendo um pouco mais da parte tática, fui estudando um pouco mais. E a partir daí eu vi que, cara, que legal que é o CS. Até eu ter que parar de jogar por conta da faculdade. Mas a minha história começou assim. E aí eu jogava, na época era 1.6, né? Hoje a gente já tá em outra versão.
Mas na época era o CS 1.6 e tudo que era campeonato online eu comecei a jogar com os meus amigos. Aí, até meus 14 anos, dos 12 aos 14 ali, eu me dedicava bastante. Tentava levar a sério. Premiação nessa época? Nada. Nem coisinha boba, assim? Sim, pra gente... premiação simbólica. Pra gente não, né? Era mais simbólico, porque, assim. tipo, por exemplo, eu jogava também futebol, né? Igual a gente tava falando, de videogame. Rolava uns campeonatinhos assim, e às vezes eles davam uma premiação simbólica, tipo, R$200 pra você gastar numa loja, tá ligado? Pô, eu jogava alguns que era console mesmo. Tipo, ganhava o console. Se você fosse já era alto nível, você já ganhava o console. Só que também era aquela coisa, né? Pra você ganhar, tinha que ser já devia ter até profissional no meio, talvez, né? Ó, vou até fazer referência a um cara que eu não sei onde é que ele anda nesse momento, nem se continua jogando. Mas quando eu era moleque, eu lembro de eu ter jogado competição, né? Hoje é o League Eleven na época, né? Hoje, depois Pro Evolution Soccer, e agora é o eFootball da Konami, que inclusive patrocina o Palmeiras também. Eu me lembro, cara, que eu jogava com o Jefferson Poças, né? O Pipoca, que fazia a organização dos campeonatos e tal. E tinha um camarada que jogava, que o apelido dele era Cavalo de Óculos. O cara era um cadeirante. E assim, ele jogava contra qualquer pessoa. E ele jogava com a Inter de Milão na época, 2007, 2008, aquele time de Adriano Ibrahimovic. Só que assim, ele jogava de Inter de Milão quando ele ia jogar sério. Quando ele ia jogar essas competições com a gente, ele falava assim, tô jogando com vocês hoje aqui na manhã, eu vou jogar com tal time. Ele pegava um outro time secundário. E aí, cara, foi meu primeiro campeonato. Eu lembro que, classifiquei na fase de grupos, fiquei mó feliz. Sorteio. Você e Cavalo de Óculos. Cavalo de Óculos. Não precisa nem jogar. O primeiro jogo foi 3-0. Aí eu falei assim pra ele, não precisa jogar a volta, né? E era com a Inter? O 3-0 foi com a Inter? Não, não foi com a Inter. Não foi com a Inter. E aí, eu não conhecia, né? Ele, eu joguei com ele aquele primeiro dia, falei, puta, mano, que cara joga pra caramba, fiquei impressionado. Aí depois fui procurar, né? E fui olhar todos os torneios anteriores, em quase todos os lugares em São Paulo. Quem era o campeão? O cara próprio, mano. O cara. Mas antigamente, até pelo que você falou, tipo, não era, acho que tanto no CS como em outros jogos, a galera não dava tanta mídia assim pra campeonato, pra torneio. E o eu tive um campeonato de futebol que eu joguei, de plataforma, e era de uma livraria que organizou. Aí a premiação era R$1.000, que, mano, tipo, isso na época, que eu tinha uns 13 anos, era muito dinheiro, e mais uma camisa de time. Aí eu falei pro meu pai, mano, a gente tava no shopping assim, viu? Eu falei, vou me inscrever. Aí eu falei, meu pai, eu vou ganhar. Fui lá e ganhei, mano. E aí, tipo, quando eu ganhei, aí eu peguei e falei, mano, eu quero saber mais pra ver se eu consigo ganhar mais dinheiro com isso. Só que por essa falta de informação e, tipo, eu era meio também desligado, aí eu não consegui. O que acontece é que a internet ajudou muito a difundir isso, né? Hoje em dia tá tudo muito mais acessível. Tanto que nessa época, vocês estão falando de premiação, existia até uma diferença do seguinte. Aqui em São Paulo, eu não morava em São Paulo, capital, né? E aqui em São Paulo tinha as lan houses que faziam campeonatos. Sim. E aí já aproximava dessa galera profissional. Eu tinha amigos que jogavam aqui e me chamavam, vamos lá. E minha mãe nunca deixava eu vir, né? Porque eu teria que vir sozinho jogar. E o pessoal jogava nas lan houses aqui. Tinha 2 lan houses, eram bem conhecidas na época. Tinha 3, na verdade. A Monkey, tinha a O2 e a LAN Combat. Eram lãs bem conhecidas. E tinha Corujão, que o pessoal chamava, que aí era o campeonato de noite. E tinha, o pessoal chamava de Bootcamp, que era o campeonato do domingo à tarde. Assim. Então tinha o Corujão no sábado e sexta. E aí no domingo eles faziam o campeonato o dia inteiro. E aí já rolava, tipo assim, se rolava R$50 de inscrição de cada time, depois eles dividiam o montante. Então já tinha algumas premiações assim, né? Sem contar que num nível um pouco mais alto, já tinha os campeonatos profissionais. E classificatório online e tal. Eu cheguei a jogar alguns classificatórios online pra esses campeonatos. É que eu nunca cheguei na fase de ir até a Lan House, eventualmente, né? E aí já é um pouco mais próximo do que é hoje, com viagem paga, tudo. Mas eu não cheguei nessa parte. Era bem... E não tinha limite de idade, assim? Não tinha. Hoje em dia algumas modalidades até tem. Tá mais organizado, né? Tá mais profissional. Na época não tinha. E aí tinham 3 times que dominavam, assim. Um muito claro na frente, e aí alguns outros que chegavam próximos. Mas nessa parte aí, quando ainda era bem novo, era o CS 1.6, e justamente isso me afastou um pouco, né? Não conseguia vir pras lan houses. Acho que eu até poderia ter ido mais longe, jogando, se eu tivesse frequentado, porque é um ambiente mais competitivo, eu teria evoluído ainda mais. Sim. Eu já jogava bem, mas eu sempre ficava naquela, não consigo ir lá na LAN e tal. Mas eu poderia até ter jogado mais. Aí, como eu tava falando, eu tive que parar de jogar por conta do vestibular.
Aí eu já cheguei no segundo ano do ensino médio, o CS já tava meio que morrendo o cenário assim, porque ia lançar o CS novo, que é o CSGO. Foi bem em 2012, e aí eu lembro que os caras que eu assistia na época, né, os gringos, esse jogo novo não vai dar em nada, estão mudando o nosso CS, o pessoal mais raiz, assim, né? CS 1.6, a gente quer tudo aquilo, sabe, um pouco de saudosismo, a gente quer viver isso pra sempre. E eu pensei, quer saber? Já tá mudando de jogo mesmo, estão falando aí que não vai dar em nada. Vou parar, vou estudar, que é o melhor que eu faço, né? Na época eu estava na ETEC, estava no ensino médio, então tinha aquela pressão do vestibular, tudo. E aí lá pro meio do final do primeiro ano, ali começo do segundo ano, eu decidi que eu não ia jogar mais. E fiquei um tempo sem ter contato com o CS. Porque, isso foi 2012, começo de 2012 eu já tinha parado. Aí quando eu entrei na faculdade, já tava o CSGO rodando, mas eu não fazia ideia de como tava. Fui morar numa pensão, passei na faculdade federal, fui morar no interior do Paraná. Cheguei numa pensão, morar com mais 15 moleques. Aí tô um dia lá, eu vejo um cidadão com um fone. Cara, você bate o olho, é de quem joga. aí eu, beleza, né? Eu fiquei meio assim, aí eu já olhei, aí eu vi o mouse. O mouse é de quem jogava CS. Aí eu falei, vem cá. Você joga CS? Ele joga, tal, não sei o que, tal, CSGO. Eu falei, CSGO? Eu não conheço muito, ele é um jogo, tudo. Aí chegou um outro amigo meu, que jogava também. Aí ele, caramba, vocês jogam CS? Tô acompanhando sempre, não sei o que, CS tá mó legal, tem o time do Fallen, não sei o que. E eu falei, não, lembro do Fallen. Eu lembro que no CS.6 ele era um dos melhores, eu conheço e tal. Ele montou um time, vem cá que eu vou te mostrar. Aí sentei lá com ele pegou o notebook, mostrou as competições, aí mostrou... E tinha alguns caras que, como tava recente a transição, muitos dos caras que eram bons no CS.6 estavam no CSGO. E aí eu falei, esse cara que eu conheço, pô, que legal, esse cara tá jogando ainda? Aí comecei, né? Os caras que eu era fã antigamente. Aí comecei a acompanhar. E não adianta, né? Voltei a jogar. Aí eu voltei a jogar. Eu tava na faculdade, mas eu voltei a jogar. E a faculdade organizou um campeonato de CS. Era CS 1.6 ainda. Organizaram o campeonato CS 1.6. E aí eu montei um time com os meus amigos, que moravam comigo, e a gente ganhou. E aí eu falei, putz, que delícia, né? Jogar CS e tal, não sei o quê. E vendo isso, a faculdade quis montar um time para campeonatos universitários. Aí que eu falo, por estar mais difundido hoje, é um pouco mais... O caminho já é um pouco mais fácil de você visualizar, é um pouco mais acessível e dá para você sonhar com uma carreira. Porque aí começaram a ter torneios universitários, que times do Brasil inteiro jogando online. E a faculdade lá do interior do Paraná quis montar a própria Atlética ali pra jogar. E me chamaram pra montar o time. Pô, eles falaram, quer juntar esses 5 aí que vocês já jogaram junto? Eu falei, pode ser, meus amigos ali e tal. E aí a gente juntou os 5 e a gente começou a jogar, aí já no CSGO, alguns torneios online. Eu não tinha nem computador, eu pegava emprestado. Pegava um notebook emprestado pra jogar. A gente dava um jeito de treinar, porque eu já sabia como funcionava um time. Como eu tinha tido esse time antes com meus amigos, eu falava, galera, é assim, ó, a gente precisa se juntar. Tem que organizar um pouco da parte tática, tem que treinar tal, e tem que jogar junto pra ir pegando entrosamento, tudo, pra gente poder jogar os campeonatos. E aí eu comecei a jogar os campeonatos de universidade, ali, os campeonatos universitários com os meninos, e a gente foi jogando. E aí começa, aí você conhece um, conhece o outro, nosso time começou a ir bem, aí a galera vinha, pô, você que é o capitão do time, vamos jogar junto, tá. Aí você vai conhecendo mais gente, né, vai aumentando sua rede ali. E aí eu fui fazendo amigos, conheci o pessoal do time que eu virei coach depois. Isso tudo foi jogando, né? Chegou um momento que já não dava mais pra eu jogar. Porque cheguei a comprar um computador também. E aí quando eu tava no 6º, 7º período da faculdade, eu tava muito tenso, tinha que estudar muito. E aí comecei a falhar em casa já. O Lucas tava crescendo, já tava precisando dar uma atenção. A mãe dele também fazendo faculdade e tudo. E ali eu já comecei a falhar um pouco na faculdade, um pouco no casamento. Falei, quer saber? Vou parar de jogar porque já tá tomando muito tempo. Porque aí eu já tava muito pilhado. Comprei o computador, tava tentando mesmo. Aí eu montei um time, conheci alguns amigos no meio do universitário e a gente montou um time pra jogar fora do universitário. Tentando ser profissional. De novo, né? Mais ou menos parecido com o que eu fazia lá nas antigas. E chegou um dia que eu falei, tá tomando muito tempo, vou tentar ser coach. Aí cheguei nesse meu amigo, falei, ó, você tem um time aí da faculdade, bom pra caramba. O time dele era o melhor na época, era da UTF de Pato Branco. Eu era da UTF-PR de Campo Mourão e eles eram da UTF-PR de Pato Branco. Lá, tudo do lado do Paraná. Aí eu falei, pô, deixa eu ajudar vocês como coach, porque tá dando mais pra eu jogar. Eu não vou poder jogar na faculdade de vocês, né, porque a gente não é do mesmo campus, mas eu posso ser coach. Eles não tinham limitação de coach. Coach podia ser de qualquer lugar. E aí eles aceitaram ajuda, porque como eles me conheciam, sabia que eu era bom. Falei, pô, se você quer ser coach, pode vir, você só vai somar, né? Não tem como ser ruim.
E aí a gente começou a ganhar um monte de campeonato universitário. Eles já ganhavam alguns que eles eram realmente muito bons, só que aí o time começou a subir muito o nível. Tanto que desse time universitário, alguns viraram profissionais. E aí foi meu primeiro contato como coach. Mas, Cid, só uma coisa, você tá falando de campeonato de universidade. Tipo, era comum isso de, tipo, ter um time de CS? Trazia algum benefício pra faculdade? Porque... E era, tipo, qualquer curso ou era um curso específico que montava um time? Cara, a galera fez meio que inspirado nesses jogos universitários, engenharia da vida e tal. Começaram a montar atléticas de jogos online. Ah, tá. E aí começaram a ter campeonatos específicos de jogos online, e aí você podia participar de qualquer curso. Porque é uma demanda que foi crescendo. Por exemplo, igual a gente tem jogos universitários brasileiros, Sim. né? Monta as atléticas, as modalidades, qualquer pessoa de qualquer curso pode se inscrever. A diferença, não sei se no caso dos jogos eletrônicos, né, se já funciona assim com bolsa, etc., mas nos jogos universitários, dependendo da faculdade, o atleta que vai para participar, ele vai só para jogar mesmo, ele ganha uma bolsa para poder estudar. Que é muito da cultura dos Estados Unidos, né? Com isso, né? O cara, tipo, ele é muito fera naquele esporte, a faculdade dá uma bolsa para ele, porque sabe que ele esportivamente vai render. Algumas universidades, por exemplo, o Mackenzie, aqui em São Paulo, como é muito grande, eles tinham mais de uma atlética. Só para jogos eletrônicos. Então eles tinham uma do pessoal de administração, uma do pessoal de tecnologia e uma do pessoal de engenharia. Então, às vezes, a mesma universidade tinha 3 times. E para vários esportes também, tipo CS, outros jogos. Aí a organizadora não fazia... Exatamente, a organizadora não fazia só CS. Eles faziam League of Legends, por exemplo. Aí tinha Free Fire, tipo assim, alguns outros títulos também, além do CS. E aí podia se inscrever e jogava lá quem... da hora. Mas você tava falando 7º período de faculdade... Você tá com 28 agora. Que ano que era isso? 2017. 2017. Pô, 2017 já tava nesse naipe, já dentro do território universitário, já começando as primeiras competições ali. 2016 foram as primeiras competições universitárias. E inclusive foi o boom. Aquela época foi muito... De 2016 até 2018 foi muito... 2019 foi muito grande. E como eu falava, alguns jogadores profissionais saíram de lá também, né? E era muito legal, porque era uma galera muito boa e era um passo até chegar no profissional, porque eu lembro de um jogador que já era do profissional, na verdade tinha uns 2, 3 assim, que eu até conheci eles depois. Eles eram do profissional e por eles fazerem faculdade, era um atrativo, porque daí eles vão jogar pelo time da faculdade deles, e aí a gente vai jogar contra o time daquele cara lá que é profissional, aí você já dá vida. E aí estimula um pouco. Tanto que esse cara que era do profissional, ele via o pessoal lá do time que eu era coach jogando e falava, vocês têm nível pra ser profissional, vocês deviam tentar. Caraca. E aí os meninos até depois conseguiram entrar em times e tal. E era um cenário bem movimentado, assim, universitário, porque era muito simples de organizar. É tudo online, imagina. Cada um eles não tinham que dar nada. Sim. Até joga tudo online aí e só monta seu time, a gente organiza aqui. Custo baixo. Tinha uma época, tinha até os campeonatos em a parte presencial, né? Afinal, eles faziam aqui em São Paulo, nas arenas, era super legal. Com evento. Fazia com evento, sim. E você era bom em outros jogos? Porque eu lembro na minha época que a gente falava que tinha os viciados, né? Tipo, mano, tinha uns caras que era bom em todo jogo, qualquer jogo, né? Pô, ia jogar jogo de luta, o cara era bom. Ia jogar jogo de futebol, o cara era bom. Ia jogar CS, o cara era bom. Você era bom em outros jogos, não? Cara, o Winning Eleven era bom. Era bom também? O Winning Eleven, Eu cresci nessa mistura aí. Aqui pego um pouquinho no Winning Eleven, um pouquinho no CS. Essa foi a minha época. Parecida na nossa idade. Aí o Pro Evolution também já foi... muito parecido, era continuação só, né? Aí não parei de jogar, aí fui jogando. Ô Cid, e quando que a chavinha vira de você olhar e falar assim, caraca, beleza, gosto disso aqui, como coaching tô indo bem, mas financeiramente, ao ponto de você falar assim, opa, agora já posso começar a me concentrar só nisso aqui, não preciso mais ter um trabalho, né? Que acho que você deve ter escutado muito a galera perguntar pra você, né? Cid, o que você faz? Não, eu sou coach. Tá, mas legal. E o que vai você trabalhar faz? quando, né? O que você trabalha? Como você vai trabalhar? Tipo isso, né? Você imagina que toda essa história que eu contei é zero remuneração, né? Sim. Aí, alguns campeonatos lá pro final, quando eu já tava quase parando já no universitário, tinha a premiação. Mas não dava nem pra contar, era bem esporádico e não era muito. Foi o seguinte, eu tava no meu último ano da faculdade, fazendo estágio, e igual eu falei, fazia lá no Paraná, e minha família é aqui de São Paulo. E eles me chamaram pra voltar a morar aqui, né? Você vai se formar na faculdade, o mercado de trabalho melhor aqui, eu cursei engenharia de alimentos. Lá no Paraná eu tava assim, meio que sem perspectiva. Eles falaram, vem pra São Paulo que vai ser melhor.
Já tava tudo certo de eu vir morar aqui. E muito engraçado, porque eu decidi pensar... Eu falei, ó, no começo, provavelmente eu vou chegar desempregado. Se aparecer alguma coisa com CS, eu vou tentar, porque já tô indo pra não fazer nada mesmo. E tem uma história muito legal, que um amigo meu me presenteou com um microfone pra eu poder gravar vídeo pro YouTube. Porque eu tava fazendo... No final do nosso time lá, quando tava todo mundo parando, já esse time de Pato Branco, né, que eu era coach, eu não tinha tempo de entrar com os meninos e fazer toda a parte tática e tal. Aí eu gravava alguns vídeos com um microfone, quase um fone de biblioteca, que tinha um microfone bem ruim, assim, bem improvisado. E eu gravava uns vídeos, eu guardava no YouTube lá como privado e mandava pra eles. Falei, galera, ó, a gente vai ter campeonato, assiste esses vídeos aqui pra gente ter algumas táticas legais pra gente fazer. E aí eu mandava, às vezes, num grupo de uns amigos meus que a gente jogava CS 1.6 lá das antigas juntos. E um menino viu, na época ele falou, cara, por que você não faz vídeo com qualidade boa, assim, pro YouTube, pra vídeo didático mesmo, porque você tem um conhecimento bom de CS, né? Você já tá no CS há muito tempo. Eu falava pra ele, não tenho microfone pra fazer, eu até sei editar vídeo, mas eu não tinha como gravar. Aí ele falou, então é o seguinte, eu vou te mandar o microfone, então até semana que vem você faz o seu primeiro vídeo. Caraca! Aí ele me mandou o microfone, eu gravei o meu primeiro vídeo, e comecei a fazer mais alguns pro YouTube. E aí a gente lá no grupo, o pessoal se ajudava. Tinha um amigo meu que sabia fazer a thumbnail, que ele mexe com Photoshop. Aí ele fazia a thumbnail pra mim. E aí foi meio que todo mundo me incentivando, me estimulando a fazer. E aí nessa época que eu falei que eu queria dar uma chance pro CS profissional, parece uma coisa assim. Uma semana antes de eu me mudar pra São Paulo, eu estava com a mudança marcada, tudo certinho. Eu recebi uma mensagem de um time profissional, que eu já conhecia por acompanhar o CS, um dos melhores times do Brasil na época. Eles me mandaram mensagem falando, cara, a gente viu um vídeo seu aqui e a gente sabe que você é coach, né, porque tá aqui na descrição, mas você não é de time nenhum, você quer fazer um teste com a gente tá procurando coach. Estamos querendo trocar o nosso coach que tá aqui com a gente agora e a gente queria ver como que seria com você, porque pelo seu vídeo aqui parece que você manja. Falei, opa, vamos, né? O que eu posso te falar? Vamos embora. Né? Lógico. Aí ele falou, só tem um negócio, tem que morar em São Paulo. Você mora em São Paulo? Eu falei, tô indo aqui uma semana. Ele, perfeito, vamos lá fazer o teste. Aí entrei pra conversar com eles, né? Já comecei a... Assim, eu já tinha essa experiência de ser coach do time universitário. Embora não fosse do mesmo nível, você vai pegando um pouco da vivência, você aprende a lidar com o jogador, você já vai começando a colecionar conhecimento, né? Aí a gente foi, cara, começamos com um trabalho lá remoto, né? Eles estavam há uma semana de jogar uma fase final de um campeonato, eu já comecei a trabalhar com eles, a gente começou já a fazer os treinos e tal. E eles falaram, fica com a gente, que você é muito bom. Esse time ganhou o campeonato até, foi o primeiro campeonato que eles ganharam, depois de 2 semanas de trabalho já. E aí esse time deu muito certo. Já era remunerado. Já era remunerado. Aí, 2 perguntas, até nessa virada de chave que o Luizão falou. Como que você foi falar pros seus pais que você não ia mais seguir a área que você se formou pra se dedicar no videogame? E uma outra, porque agora, querendo ou não, você ficou conhecido nisso, então tem muita molecada que joga e fica falando, pô, quero ser jogador profissional. Inclusive, não sei, teu filho, como é que você vai explicar pra ele que, tipo, pô, dá pra, de repente, você ganhar vida com isso, mas você também tem que estudar, assim, e não é tão fácil. Então, como que foi o teu processo com teus pais e o que você passa quando uma criança ou teu próprio filho chega e fala isso pra você? Olha, no começo, o fato de eu ter feito esses campeonatos universitários ajuda um pouco, porque eu já viajava, sei lá, 2 vezes por semestre. E aí eu falava, mãe, tô indo pra tal lugar, Curitiba, tem um campeonato, e aí ela via lá na TV, às vezes tinha uma matéria, campeonato universitário, ou ela colocava no YouTube lá e via o campeonato grande, era um negócio mais sério. Como eu participei de algumas competições, foi até mais fácil de explicar. Mas a família inteira, quando eu tive que falar, você se formou na faculdade, que legal, a gente te bancou aí na faculdade, e agora? Aí eu falei, então... Então vou jogar videogame. Uma engenharia de alimentos. Lembra da engenharia? Lembra da engenharia? Então, eu vou... talvez eu não vá seguir agora. Pior que não dá nem pra usar no CS, engenharia de alimentos. Não usa. Posso te garantir... Se ainda fosse, sei lá, matemática... Posso te garantir que não usa. Posso te garantir que não usa. Mas assim, algumas pessoas, né, eu lembro que no começo a minha avó, que é a minha maior fã hoje, né, na época ela vinha assim, ela falava, que legal isso, né, mas e o trabalho? Mas você vai trabalhar quando?
Não, meu avô, que me bancou metade da faculdade, ele vinha, ele falava, então você se formou em engenharia, né? E você vai trabalhar? E aí ele falou, você vem, será que isso daí é... Não, minha avó, eu lembro que no começo a avó tinha até dúvida se iam me pagar o meu salário. Ele falou, o homem vai te pagar mesmo? É sério isso daí? Ela me perguntava, o homem te paga certinho? Eu falava, paga, mano. Não era muito, era minha primeira remuneração, né? Daí ela, e vão te pagar, tal. Aí quando comecei, que eu me mudei, não tinha nada no apartamento aqui, né, que eu moro hoje em dia. Aí eu comprei o filtro de água, aí a minha avó começou, caramba, ele te paga, né? Aí foi assim, eu tive que explicar, e o que ajudou na explicação foi a parte que eu nem precisei falar. Foi o negócio começar a andar, começar a viajar, minha vida começar a construir. Começar a viajar, começar a ter reconhecimento, aí participar ou ganhar alguma competição de nível maior e tal, aí o pessoal começa a levar mais a sério, né? Financeiramente, ter uma estabilidade de, mesmo que não fosse muito, mas era um salário todo mês, né? Então, eu já, assim, com 2 meses, por mais que não fosse muito, eu cheguei no meu avô e falei, avô, eu vou pagar a escola particular do Lucas e não precisa me ajudar, porque a gente vai se virar aqui, é um trabalho, pra mim é um trabalho, eu deixei bem claro que é um trabalho. E eu queria me desvincular desse estigma de só videogame, porque por isso que eu falei, fica tranquilo que eu me viro aqui. Tenho meu saláriozinho, vou me virando, vou fazer minhas coisas. E hoje em dia, quando alguém me fala comigo, você perguntou, né, eu falo, cara, é possível, porque o jogo hoje, ele tá cada vez mais próximo de uma modalidade esportiva já bem difundida, como é o futebol, o vôlei, o basquete. Todas essas modalidades, é que a gente tá falando de esportes seculares. Ele já... Todos esses esportes que hoje em dia são o que são, é por conta do tempo que eles já têm de construção. E não só o CS, mas outros títulos aí de esportes eletrônicos estão no caminho de, sei lá, 10, 15 anos, agora começar a crescer. Mas, cada vez mais, é possível, o investimento aumenta, as marcas, os investidores, os patrocinadores querem fazer parte do meio. E muita gente investe com o amor pelo videogame, né? O cara vem, pô, quero ter um time também. Então, assim, existe um caminho que se faz. Não é tão claro, igual no futebol, por exemplo, que você tem a categoria de base e é bem certinho, mas existe um caminho de, se você tem talento, se você vai se destacando, eventualmente você vai participar de competições. É mais ou menos o caminho que eu fiz, assim, que a galera da minha geração fez. Você começa a participar de competições e até curso hoje você pode comprar para jogadores profissionais e coaches profissionais que te ensinam a jogar, para você cada vez ir mais na linha certa, né? Porque não é só jogar por jogar, não é jogar por diversão. Sim. É jogar realmente visando o competitivo, e é possível. Como tudo na vida tem que treinar, né? Sim. Você é o segundo engenheiro de alimentos que a gente conhece que não segue a área, né? A primeira que a gente conheceu, ela até tentou, mas ficou meio traumatizada e depois largou. Hoje é influenciadora digital, né? Produz vários conteúdos, que é a Amanda Pieroni. E você agora também, pra mim, é uma descoberta você falar que fez, né? Engenharia de alimentos. Mas por que engenharia de alimentos? Tipo assim, uma pessoa tão identificada com jogos eletrônicos, né? Com essa parte de informática, etc. Por que não, por exemplo? Acho que não existia engenharia de jogos naquela época ainda, né? Não tinha. O máximo que tinha talvez seriam ciências da computação, uma engenharia de software, engenharia de software e tal, mas engenharia de jogos ainda não tinha. Mas por que engenharia de alimentos? Olha, eu tava entre fazer engenharia civil, engenharia química, nutrição eu gostava bastante. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa que envolvesse engenharia, por conta eu gosto muito de exatas, no ensino médio inteiro eu fui muito bem em matemática, química, física, eu tinha uma paixão, ainda tenho, né, uma paixão muito grande por números e exatas, e eu sempre me dei muito bem na escola. E aí alguma das engenharias ia cair, eu tinha certeza disso. E foi a que eu passei com a nota do Enem, mas eu pesquisei e eu gostei realmente, quando eu fui ver o escopo do curso, eu gostei bastante. E tava próximo da engenharia química, que era algo que eu queria. E aí, como eu já tinha esse gosto um pouco pela nutrição, por mais que não tenha nada a ver, né? Igual a gente tinha uma brincadeira na faculdade, né? Quem não conhecia direito curso, perguntava, é tipo nutrição? Eu falei, não é tipo nutrição. Mas eu juntei um pouco das coisas que eu gostava ali, acabei caindo na engenharia de alimentos. Mas foi mais por isso, foi mais pela identificação que eu tinha com a parte de exatas, e eu me dediquei bastante no ensino médio pra poder fazer o vestibular. Aí acabei pegando gosto. Legal. E, Cid, essa parte, voltando a falar dos jogos também, a questão de ser técnico. Tipo, como que funciona o técnico do time? Tipo, você falou de ter tática, essa parada,
Mas aí você não joga, né? Sendo técnico, você não joga. Não, ou sendo jogo. técnico, você joga também? Não, eu jogo brincando só, mas Sim, oficialmente mas, tipo, não. Competição não. E aí, tipo, na competição... É porque eu confesso que eu nunca assisti, assim. Pensou fazer que nem na Kings vivo. League, depois de ter o campeonato dos técnicos. Já pensou? É uma ideia boa, fica a dica aí dos campeonatos, né? X1 de técnico. Vamos patentear primeiro. Isso. Vamos patentear. O desempate, talvez um X1 de técnico. Isso, tá vendo? É. Mas aí, tipo assim, durante o jogo, aí você fica falando, ó, vai por ali, cobre ali e tal. Como que é esse processo? Olha, tem a parte do dia a dia, que é gerenciar o grupo, e eu aproximo muito de como é um treinador de modalidades que a gente já conhece, né? O trabalho que o Abel Ferreira faz aqui no Palmeiras de gerenciar o grupo, de visualizar o que ele quer fazer de treinamento, de calendário, o que ele imagina pro time, assim, tudo que envolve a organização do time, tanto tática quanto até uma parte gerencial, passa tudo pelo treinador. Então, não é muito diferente de uma parte que os treinadores das modalidades esportivas fazem. Mas no dia a dia, é organizar a parte tática do time em termos de estratégias, porque a gente tem um livro de táticas lá que a gente já conhece, né? Coisas que eu junto com o capitão, e quem organiza isso no time fica entre eu, Fallen e mais um jogador, que é o Kinder, né? Ele é bem inteligente. E aí a gente vai desenhando como que a gente quer que o time jogue. Então a gente quer que o time jogue desse jeito. Então a gente vem e organiza uma parte tática, junta todo mundo, né? Nosso dia a dia, assim, antes do nosso treino prático, que seria o coletivo do futebol, junta todo mundo, tem a teoria, exatamente. Aí na nossa teoria. Consegue explicar tipo, meio de forma resumida, assim, que dê pra entender? Sei lá, ó, vai 2 pra cá, tal. É, claro, todo mapa que a gente vai jogar, a gente precisa entrar organizado. Então cada jogador tem a sua função. Nada de 2, por exemplo. Cada jogador tem a sua função. Certo. Então, assim como no futebol tem o lateral direito, a gente tem o cara que marca o fundo. Certo. Então o jogador que marca o fundo, ele tem as responsabilidades dele. O jogador que marca o escuro lá da B tem as responsabilidades dele. E dentro do mapa, a gente tem o objetivo. Então, nosso objetivo é ganhar espaço pela parte da varanda. Quem é mais envolvido na parte da varanda é tal jogador e tal jogador. Então, eles têm meio que um script que eles seguem de como eles vão fazer o controle daquele espaço dentro do mapa. E aí, usa a granada, usa o entrosamento do time. Quando você me pedir, eu vou fazer uma bomba aqui, você abre junto. Então, a gente vai meio que conquistando espaço dentro do mapa. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. E aí existem táticas mais diretas, né? Que a gente só junta os 5 de um lado aqui, e aí a gente tem meio que um ensaio. Que é... Pensa no escanteio, que é uma jogada ensaiada. Meu, é 2 caras correndo pra puxar a marcação, é mais ou menos isso. E aí a gente junta os 5, a gente faz esse ensaio, inclusive, na nossa teoria. Junta aqui que a gente vai fazer essa combinação de granada, essa com essa, com essa, com essa. Acerta a hora de você entrar, que é o timing que a gente chama, né? Tem um timing perfeito de você entrar, que tal bomba vai estar explodindo. Caramba. E aí a gente faz uma entrada pra controlar uma parte do mapa. E aí entra pra plantar bomba, por exemplo. É uma tática, né? Sim. É uma tática inteira. E aí rola também de, por exemplo, no futebol a gente tem o cara que é atacante, o cara que é meia e tal. Tem também, tipo, sei lá, o cara que atira melhor de longe. O cara que é melhor na determinada função. Melhor com não sei o quê. O nosso a gente divide. O sniper, claro, né? É bem específico. Nosso anjo do Cazaquistão. É o cara que salva a gente. Ainda bem que tem ele. É o nosso sniper. E aí a gente tem os jogadores mais agressivos e os jogadores mais... A gente chama de ponta. Que é o cara que é mais passivo, que ele é o cara que olha as costas, é o Costinha. Lembra na Lan House que tinha o Costinhas, que a galera queria bater no cara? Virou profissão, né? Virou profissão. Tem o cara que marca mais as costas, que é o cara, a gente brinca, né? Que joga mais sujo, né? E aí tem o sniper, tem o capitão e tem um jogador mais agressivo, que é o cara que inicia mais as jogadas. E aí lá no time tem bem... Hoje, né, um dos motivos da gente tá conseguindo elevar o nível do nosso time, a gente achou uma formação ali que cada um tem sua função mais específica. É meio que o que cada um faz de melhor é o que tá fazendo no time, né? Então, o nosso main de sniper, ele é muito bom de sniper. O nosso âncora e ponta é muito bom fazendo isso. O nosso capitão joga posições que pra ele é muito fácil de controlar o time. Nosso jogador agressivo nasceu pra ser agressivo dentro do jogo, então ele já tem naturalmente esse talento por ser o cara mais da frente mesmo. Nosso jogador que é de suporte também. Então, assim, todo mundo tem o seu papel. E aí, dentro de cada mapa, todo mundo tem um tanto que tem que estudar ali pra poder exercer o seu papel, né? Porque o legal do CS é isso. São 6 telas diferentes. E aí, tem muito conhecimento que tem que ter pra jogar. E aí, nisso, você vai comandando. Tipo, ó, não sei o que... Ou você não fala muito durante os jogos? Então, durante o jogo... Ficam 5 jogando nos computadores, eu fico em pé atrás. Eu só posso falar quando eu chamo o tempo técnico, né? O pause. E aí eu tenho 30 segundos pra falar. Eu tenho 3 de 30 segundos.
Aí quando o caldo engrossa, eu pauso e falo. Mas aí a minha participação maior é na hora de montar o plano de jogo. Primeiro na parte dos treinos, né? De direcionar como é que o time vai jogar. Sim. Antes do jogo, a parte de preparação, pra guiar como a gente vai encarar aquela partida. E aí, durante o jogo, eu tô lá, eu tô vendo tudo. Eu tô escutando todos eles falando. A comunicação é algo muito importante dentro do CS, né? Nesse nível. Então eu tô escutando tudo, vendo todas as telas. Quando eu acho que preciso dar uma puxada em alguma coisa, ou organizar taticamente, ou até parte comportamental, dar um puxão em alguém, alguma coisa assim, aí eu pauso, tenho meu momento de falar ali, mas fora isso eu fico só escutando, né, durante a partida. E a partida dura em média quanto tempo, Cid? E qual que é o objetivo do término? É eliminar a equipe rival, chegar num determinado ponto? Como que funciona? Tem diferença de competição para competição? Todas as competições seguem o mesmo modelo. Cada mapa dura em média 45 minutos a 1 hora. Caraca. E aí normalmente a gente joga melhor de 3, com finais de campeonato sendo melhor de 5. Então uma partida aí melhor de 3, que a gente joga os 3 mapas, vai levar umas 3 horas. O objetivo é chegar em 13 rounds. Então a gente joga uma soma de 13 até virar o lado. Então, vamos supor que a minha equipe começa de contra-terrorista, sua equipe começa de terrorista. Tem vantagem também de normalmente o lado contra-terrorista é mais forte. E aí você joga até fazer 6-6, 7-5, 8-4, aí inverte os lados. Uma vez que inverteu, quem chegar em 13 primeiro, ganha o mapa. E aí, então, aí vai por rodada. Aí a rodada é eliminar, o terrorista tem o objetivo de plantar a bomba. Pode ser por eliminação. Quem eliminar o outro time primeiro, né? Aí cada rodada dura 2 minutos. Então, se quem eliminar o time adversário, quem eliminar o time adversário primeiro ganha essa rodada. E aí pode plantar a bomba, aí o contra-terrorista desarma e tal. A gente soma esses 13, inverte e aí fecha no 13. Quem chegar em 13 é primeiro, então um jogo que vira 12-0 é muito fácil de você fechar, né? Um 6-6 é bem pegado. Pode ser que vá pra prorrogação, quando empata 12-12. Chegou no 12-11, é 12-12, prorrogação. Aí vai até 15. Caraca. Aí tem que fazer quem fizer o 16 primeiro, né? E aí se empatar 15-15, pô, vai até o 18, tem que fazer 19. Então tem jogos longos. Tem jogos aí que acaba 22-20. É bem longo. Tipo o tie-break. É um tie-break. Exatamente, é um tie-break. E aí dura em média de 45 minutos a 1 hora. Cada mapa. Aí a gente joga normalmente melhor de 3 horinhos. E você falou que o contra-terrorista tem vantagem? Porque é mais fácil então. defender. Porque, cara, o jogo tá tão avançado que o nível de conhecimento faz com que o jogo esteja assim, porque a galera já manja muito de como defender, mas não é uma vantagem muito grande, não. Sim. Sim, em alto nível tem times aí que montam táticas muito boas pra jogar de terrorista também, mas quando você olha a estatística geral, o contra-terrorista leva vantagem. Aquele papo é mais fácil destruir do que construir, né? Você tá só esperando, você tá só recebendo, então o cara tem que pensar em qual estratégia ele vai fazer. Pra atacar, né? Pra te atacar. Você já sabe mais ou menos como você vai defender, meio genérico ali. E aí, a sua defesa... Até porque se você não atacar, aí perde, né? Perde no tempo, exato. Você tem o objetivo de plantar a bomba. Então você tá defendendo o local da bomba ser instalada. Então você imagina que pra quem tá atacando é um pouco mais difícil. Caraca, bem interessante. Aí, não sei se tem como, mas acho que o pessoal poderia, de repente, talvez até equilibrar, né? Porque igual você tá dizendo, né? Tem terrorista e o contra-terrorista. Em algum momento ali nessa melhor de 3, alguém vai ter duas passagens como contra, né? Podia fazer essa terceira... Alternado, misto. O que tanto destruir como armar. Sim, o que acontece é o seguinte. Pensa que no melhor de 3, a gente tem um sistema de veto de mapas. Porque são 7 mapas que a gente tem no CS. E aí, qual mapa você vai jogar na série? E aí tem todo um sistema. Então, eu tiro um, o cara tira um. Aí eu escolho um, ele escolhe um. Aí eu tiro mais um e aí o último a gente vai nessa de tirar, né? Como que é hoje em dia pra ter esse equilíbrio que você tá falando? Se eu escolhi um mapa, você escolhe o lado que você vai começar. Quando você escolheu o seu mapa... Bola ou campo. Bola ou campo. Quando você escolhe o seu mapa, eu escolho o lado. E aí o último tem um sistema de... Aí vai os 5... A gente tá engraçado, né? Vai os 10 na faca, né? 5 contra 5, só na faquinha. Quem ganhar a faquinha, escolhe o lado. Caraca. É o famoso operar. Vai operar. Você matava o cara na faca. Operou! Aí todo mundo vai pra decidir na faquinha aí qual lado que vai começar. E até falando nisso também, por exemplo, tem algum lance que rola que, tipo, como é que eu vou explicar? Tipo um golaço, sei lá, tem alguma coisa que acontece que a torcida fala, caraca! Uma jogada muito fera, muito... São os highlights que a gente chama, né? Isso, cara. E o que seria isso?
No nosso mundo é o cara conseguir eliminar 4 ou 5 do outro time, né? Que são 5 do outro time, matar o time inteiro, eliminar ele sozinho eliminar o time inteiro adversário. Caraca, acontece. Mano. Acontece. Às vezes imagina que você tá lá de contra-terrorista, os caras tentam invadir o lugar que você tá defendendo, e aí você só derruba todo mundo, os 5. Ou uma virada, de repente, também. Uma virada muita também. Muita gente já morreu, aí você fica sozinho ali. Consegue... E esse é o top. Esse ganha pontos a mais aí, além de você só eliminar todo mundo. Tem alguns rounds que os caras ganham, por exemplo, o time dele inteiro já foi, aí tá ele contra 5. Ele leva os 5. E aí é o pior, que todo mundo só tá focado nele, né? Aí tem caras muito bons que conseguem fazer esses highlights aí. E aí quando é no estádio, você fala, quando é no estádio, aí vai abaixo. Tem algum cara do seu time que já fez uma parada dessa que você lembra, assim? Tem uma jogada que eu gosto muito, não era em arena, né, mas uma do Cacerato, que ele, cara, era um round despretensioso, assim, e aí não era nem comum outro time fazer esse tipo de jogada, né, porque os caras estavam de contra-terrorista e eles começaram a atacar a gente. E aí ele do nada, bum, derrubou os 5 muito rápido. Eu falei, meu Deus, que é isso? Mas recentemente, a gente jogou em arena e a gente virou um jogo que a gente tava ganhando de 7-1. Aí o outro time passou na frente e ficou tipo 12-8 pro outro time. Nossa. E aí a gente foi buscar no 12-11, a gente ganhou o mínimo, acho que sobrou contra 3, assim, e meus 3. Eu falei, meu, aí a torcida inteira gritando. Tem várias, assim, na memória que são bem legais. Aí de vira e mexe acontece. Luizão, eu tô perguntando muito, é que eu tô empolgado. Tô lembrando aqui, o Luizão que conduz, mas eu tô lembrando as paradas aqui. Tá tranquilo. E as armas são liberadas, pode todas, ou tem alguma que não pode? Tipo, porque a 12 era meio apelação, se você chegar perto do cara ali... K12 era meio apelativo. Apelação pra quem não sabia jogar na época. Hoje em dia não é, tô brincando. É que depende também quem tá do outro lado, depende né? quem tá do outro lado. Eu nunca joguei esse K12, é a mesma coisa que não tem nada. Assim, dentro do jogo, tudo é liberado, todas as armas, o que tem no jogo tá liberado pra você usar. Tem um sistema de economia, que aí você não vai ter todas as armas o tempo todo, né? Você começa ali só de pistolinha, aí se você... que vai aumentando. Quando você ganha uma rodada, você soma 3.000, o time que perdeu a rodada soma só 1.500. Então eles não vão conseguir comprar o mesmo armamento que você, é o dinheiro do jogo. Então você começa a primeira... O 0-0 é 800 pra cada um, é todo mundo de pistolinha. O time que ganhar a primeira rodada tem uma leve vantagem, porque o segundo round é praticamente um 2-0, porque ele vai jogar a segunda rodada com armas melhores, com 4.000 no bolso e outro time com 2.000, 1.800. Então o cara já não consegue... Então você já tá com vantagem de armamento. Sim. Então assim, tem todo um sistema de economia, é tudo liberado. Mas esse sistema de economia rege bastante o jogo. Rege bastante. Aí tem bastante dinâmicas assim que envolvem a economia. Por exemplo, esse time que tá só com 1.500, outro time tá com 4.000... Às vezes esse time de 1.500 ainda ganha o round, porque ele tem algumas estratégias específicas pra esse... Se ele tá só com... Tem táticas que só de pistolinha ele consegue fazer pra te surpreender. E então rola, rola uma dinâmica também. Então, de repente, não vamos gastar todo o dinheiro nessa rodada. Exato. Tá vendo, rola. Luizão? Aí manja, tá pronto já. Rola uma peneira lá? Opa! Sabe tudo. Pode começar na equipe lá como analista, já quem sabe, né? O campeonato aqui em São Paulo, eu gostaria de ver lá como é que é. Mas a internet rola online também, né? Transmitido. Transmitido online, A gente viaja pra jogar, mas... Vou assistir um dia. É bem legal, bem divertido. Tem várias dinâmicas. É por isso que é um jogo que se mantém há tanto tempo, porque não perde a graça. Igual o futebol, por exemplo. O que tem demais no futebol? Justamente a essência do jogo em si, né? Sim. É justamente a essência. Então não precisa mudar a regra, não precisa mudar nada. Mesmo CS. A mudança de regra que teve recente aí, faz uns 2 anos e meio, mudou de... Antes a gente tinha que fazer 16, agora tem que fazer 13. Mas o jogo é o mesmo, né? Muda um pouco do... Quando mudou do CS 1.6, que era aquele todo pixelado que você comentou, para um gráfico mais bonitinho, mas o jogo, a essência é o mesmo ainda. Então, tem muita dinâmica de economia, dinâmica de tática, dinâmica de round que você tá salvando o dinheiro, por exemplo. Então tem muita coisa... Tem uma profundidade tática bem interessante, assim, bem inteligente no jogo. Não é só pegar o mouse e o teclado e jogar, Exato. Não é só isso. Não, é porque tem uma galera que às vezes acha que é simples, né? Não, é só um joguinho ali, pegou, sentou e tal. Não é. Não. Mas tem toda uma análise, cara. Então, mas o legal acho que é justamente isso. Tipo, lógico, tem a galera que joga profissional, que aí tem que conhecer tudo isso que você tá falando,
Mas se um cara quiser jogar só por esporte também com outro amigo dele, Sim. ele só vai lá, tipo... Exato. Então é uma mas, coisa mas de todo modo, ele tem que aprender algumas dessas coisas também. Sim, mas o que eu tô pra querendo ele, dizer ter uma vivência legal. O que eu tô querendo dizer é que é fácil de você... Sim. É intuitivo ali. Tipo, Sim. você pega a arma e tal... E se você vai jogar de boa, você não precisa voltar puta estratégia. Não, Lógico, você quer ganhar e tal. lógico, lógico. Mas a essência é Mas é legal porque você precisa ter um mínimo de noção. E assim, você aprende coisas diferentes, cara. Bacana. Pensa que assistindo, por exemplo, é isso que você tá falando. O cara não vai precisar ter tudo com isso, mas ele viu uma jogada. Que vai ele viu uma jogada lá, viu a Fúria jogando. Sim. Quando ele vai brincar com os amigos dele, ele vai falar: galera, vem cá, ó. Vamos fazer essa jogada aqui que eu vi a Fúria fazendo. Ou ele mesmo aprende pra ele. Ele viu tal jogador fazendo esse movimento. Eu vou tentar fazer igual. Sim. Então, tem isso também, né? O cara, ele brinca com conhecimento básico ali. Sim. Mas o cara que acompanha ele já vai somando aí um pouco. Ele tem o plus. Com os brothers. Né? Pois é. É isso aí. E Cid, o palestra na tua vida vem de onde? Essa sementinha foi plantada por quem? Como muitos de nós, né? Vem lá do meu pai. Vem de avô pra pai, de pai pra filho. E eu nasci em 97. E desde que eu me entendo por gente, meu pai é apaixonadíssimo pelo Palmeiras. Ele pegou a época de 90. Eu cresci escutando meu pai falar do time de 93, de 94. Cresci escutando. E aí com 2 anos de idade, eu fui campeão da Libertadores. Eu não lembro, mas... E aí, cara, era uma paixão enorme. Meu pai frequentou muito estádio nos anos 90. Então ele tinha muita coisa pra me contar, pra me mostrar. Ele me levou no estádio a primeira vez, eu tinha uns 9 anos, acho que em 2006, 2007. E... Desde novo, assistindo o Palmeiras em casa, vendo as roupas de time que ele tinha e ver ele falar muito do Palmeiras, desde de bebezinho, assim. Ele pegou uma época bem marcante e ele me passou muito do que foi essa época. Falou muito dos anos 90, falou muito da conquista da Libertadores, do quase Mundial de 99, falou de tudo pra mim, assim. Eu fui crescendo ouvindo ele falando e me mostrando e assistindo o jogo junto com ele e não teve onde correr, né? E aí meu avô também é palmeirense e a minha história vai passando, né? Meu filho também é palmeirense, vai passando, não tem como, né? Eu e o Cid, acho que a gente é mais ou menos da mesma geração, né? Porque eu sou 95, então não sei pra você, mas o primeiro time marcante pra mim ali foi 2008, que tinha ali, que você já tinha... Não sei, você já ainda era mais novo, assim. Mas já acompanhava. Mas o primeiro time com que Valdívia. foi campeão, foi ali 2008, que na minha infância foi a virada de chave. Porque até então era só nabo. Mas tinha os ídolos, cara. Vou te falar que mesmo sendo só nabo, ainda, tinha o Edmundo, o Marcão. O Edmundo, minha primeira vez no estádio foi vendo a reestreia do Edmundo. 2006, eu lembro até hoje, o jogo contra o Ituano. Meu pai me trouxe aqui no palestra pra assistir. E, nossa, eu fiquei impressionado. E o que eu via do Edmundo antes, meu Deus, até em outros times, também a época dele no Palmeiras, e fiquei abismado. E o Marcão, acho que é o maior ídolo do Palmeiras, e desde que eu vejo o jogo do Palmeiras, eu olho pro Marcão, nossa senhora, ídolo máximo. E aí eu sempre fui tendo muito gosto por todos os times, e eu sempre gostei muito de futebol, de assistir, de saber as escalações e de saber tudo, e sempre acompanhei muito. Marcou muito de 2008 pela conquista e tudo, e o Valdívia, um grande ídolo também. Mas, nossa, acompanhei todas as épocas e todas marcam muito, né? Legal ele falar do Edmundo, né? Porque a gente tem 2 gerações aí distintas e Edmundo em 2 momentos distintos, né? Porque quem olha o Edmundo ali, 93, 94, é um Edmundo. É um Edmundo muito mais veloz, muito mais agudo, que ia pra cima da marcação, driblava e tudo mais. E o Edmundo, quando volta em 2006, é outro jogador. Né? Tecnicamente absurdo, mas já era um cara mais pensador, distribuidor, organizava muito, organizador, né? Tipo, era outra nuance, assim, cara. Era um dos líderes. Era um dos líderes, mas era outra nuance de jogador. Era um cara já muito mais jogando de forma diferente, mas que é igual o David Sacconi, que teve com a gente aqui, falou, né? Chamava a atenção de 2, 3 marcadores sempre, porque desse o mínimo de espaço pra ele resolvia o jogo. Importante você ter um craque no time é isso, né? Porque ele vai os holofotes nele ali, os caras vão propor uma marcação pra não deixar ele jogar e ao mesmo tempo vai abre espaço pros demais. Sim. E como que você vê esse momento atual do Palmeiras, cara, de 2015 pra frente ali, né? Que a época que você já tava vindo pra universidade ali e tal, a volta das conquistas. Seguinte, 2012, aquele título da Copa do Brasil, todo mundo ali, caramba, ano de voltamos, aí
pô, nosso salvador da pátria lá, né, o Betinho fez aquele gol, e aí você fica naquela, aí não foi, aí 2015 vem o título da Copa do Brasil, já seguido do Brasileiro 2016, né, e aí começou a época boa. E aí é gostoso demais, né? Se já era bom torcer quando se já era bom torcer sofrendo, imagina torcer ganhando. Não, meus amigos zoam meu filho. Nasceu na época boa. Ele nasceu em 2013. Ah lá. Ele começou a entender legal, tipo assim, 2016, 2018, no outro brasileiro, ele já tava gritando lá em casa. Então, assim, meus amigos pegam o Lucas e dizem, você é palmeirense na sua época aí, pô, nasceu em 2013. Mas não, muito gostoso, igual o que eu falei, cara, muito bom. E o mais legal de tudo, agora que a gente entende um pouco mais, não só de futebol, né, entender um pouco mais no meu caso, de gestão, entender um pouco mais de esporte, no geral, né, você ver que o que tá fazendo o Palmeiras estar onde tá é justamente acreditar, primeiro, novidade aqui no Brasil, né, ter um treinador que dura tanto no cargo, né, estamos inventando a roda com essa coisa aí, né, estamos inventando moda, mas não, de verdade, tem um lado, além do lado torcedor, que é o lado de conhecedor um pouco mais, que é realmente admirar o trabalho de pensar, de gerir, e não é por acaso, né? Você sabe que o time está sendo bem cuidado, que o clube tem um direcionamento muito bem claro, muito bem definido, e gostoso demais acompanhar, muito bom, muito bom. Um pouco antes de eu entrar na Fúria, eu estava indo bastante no estádio assistir jogo, levando o Lucas, né? Depois que a gente se mudou para São Paulo, ficou melhor da gente ir. Mas agora com as viagens fica quase impossível, né? Mas não, acompanho sempre. E é legal demais torcer nesse momento. Com certeza, pode. Até isso que eu ia te perguntar, né? Com essa mudança de Itanhaém lá pro Paraná, né? Pro norte do Paraná pra fazer a faculdade, como é que você conseguiu manter esse vínculo? Você conseguia vir de vez em quando? Ou só acompanhava a mesma distância e tal? Só acompanhava a distância. Enquanto tava na faculdade, não fui no estádio nenhuma vez. Mas assistia muitos jogos, né? O que ficou difícil é mais confuso agora, estando viajando, né? Mas enquanto tava no Paraná, assistia todos os jogos. E foi de lá que eu vi o título de 2016, foi de lá que eu vi o de 2018 também. E tem imagem muito marcante do... 2018 foi o... 16 ou 18 foi o ano do Jesus que ele saiu, do Gabriel 16. Jesus. 16. 2016, o Lucas pequenininho já cantava Glória, Glória. Tem um vídeo muito bonitinho que a gente tem dele cantando, foi no dia do título lá. Ele cantando, Gabriel Jesus. Então eu assisti tudo de lá. Lá eu ainda conseguia assistir, só não ia no estádio, né? Aí aproximei um pouco mais do estádio vindo morar aqui em São Paulo. Aí comecei a viajar de novo e só vejo. Agora então, vejo de longe. Aí você tava comentando de viajar bastante, mas teve algum momento que, sei lá, tava rolando uma competição assim, ou você tava viajando, que o Palmeiras ia jogar um jogo muito importante, e aí tipo, você, cara, o Palmeiras ia jogar ali uma final, um jogo importante, mas puta, tem que me concentrar aqui, porque tem uma coisa importante aqui pra mim, mano. Cara, teve uma época que a gente tava só com brasileiro no time, né? Agora a gente não tá com 5 brasileiros. E dos 6, né, eu mais os 5 jogadores, 4 eram palmeirenses. Caraca. A gente tava, qual que era o país que a gente tava, cara? Não lembro se era na Suécia, e já era tarde. E tinha algum jogo decisivo contra o São Paulo da Copa do Brasil. Não lembro qual era o ano, mas acho que era algum jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil. Juntou todo mundo. Lembrei, a gente tava na China. E o jogo era bem tarde, assim. Era acho que 6 ou 7 da manhã. Acho que a gente foi dormir, acordou cedo ou ficou acordado. Mas é uma imagem muito marcante que eu tenho. De todo mundo sentado pra assistir. E quando dava, a gente juntava assim, a galera pra ver. Realmente, com o horário fica difícil, porque no meio da competição, você tem jogo de manhã, você ficar até de madrugada é complicado, porque são 5 horas na frente, né? Então, jogos de Libertadores, por exemplo, começavam às 3 da manhã. Nossa. E aí ficava um pouco difícil. Mas esse jogo, se eu não me engano, ou era da Copa do Brasil, ou era a definição do brasileiro do ano passado. Mas a gente juntou, assim, a galera pra assistir, é bem legal. E eu assisto sozinho quando tá no horário até que aceitável, né? Mas vira e mexe a gente junta o pessoal, quando tem mais gente viajando com a gente, não só os jogadores, né? Mas quando tem mais gente da equipe, da staff, assim, que viaja com a gente, pra galera pilha de ver o jogo, a gente junta e assiste. Bem bacana. E qual foi o lugar mais maluco que os esportes te levaram, assim, que você jamais imaginou que você ia conhecer? Falou, caraca, eu tô aqui, irmão, que lugar maluco é esse? Olha, minha resposta fica entre China e Arábia Saudita. Caramba. China, um mundo completamente diferente. Totalmente diferente. Eu brinco lá que eles têm um planeta deles lá e
E é tudo diferente. E a Arábia Saudita, por ser um país que tá passando até por uma mudança recente de cultura e de como o país é visto e como o país é até por um lado de turismo, né? Então, há um tempo atrás não era nem possível entrar lá. E eles têm um projeto de fazer alguns campeonatos. Então, em 2024, a gente foi jogar um campeonato lá. E foi o lugar assim que eu olhei, eu falei, bem diferente. Junto com a China, eu falei, caraca, existe um lado do mundo que é muito diferente do nosso. A Europa já é diferente por si só, né? Por exemplo, quando eu fui pra Finlândia, eu também fiquei com a impressão de estar em outro planeta, mas é mais pelo clima, né? Tudo branco, a neve do cara. Eu falei, meu Deus do céu, já tinha... Até tinha visto um pouquinho de neve quando eu tava na Polônia. Assim. Mas quando eu cheguei na Finlândia, tava menos 10, tudo branco. Nossa. Eu falei, meu Deus. Mas o impacto cultural maior que eu tive foi nesses lugares. China e Arábia Saudita. E qual que é o país, assim, que mais tem essa cultura de jogar CS, assim, tipo... Como é que eu vou explicar? É mais tradicional, talvez? Que é mais popular, de repente. Qual país que tem a maior popularidade? Que tem a maior popularidade. Eu cresci vendo a Suécia sendo o berço, assim, do jogo. Porque tinha até a explicação que a galera sempre falou na época. Claro que os suecos são melhores. Eles não saem de casa. Eles ficam lá na neve, no frio, jogando. Ficar em casa jogando. Fica em casa jogando. Fica em casa jogando. Rua, né? O inverno rigoroso. Eles não... Pode ter certeza que o campinho de futebol deles é o computador com CS. Então... Quando eu era jovem e vi o CS 1.6, a Suécia dominava. Num geral, os europeus são muito bons. Tem uma questão que até é um pouco socioeconômica, assim, principalmente hoje em dia, que o CS não tá tão acessível, não é qualquer computador que roda. Uhum. Por exemplo, Lan House é a cultura de cada vez mais difícil de encontrar, porque demanda um computador muito melhor. Então, na Europa, você imagina que quem termina a escola lá, muitas vezes não tem que sair correndo para trabalhar. Ou até enquanto tá no ensino médio não tem que trabalhar. Uhum. Então consegue focar um pouco mais. A Europa domina. Se você pega o top 10 mundial lá, tem o nosso time brasileiro, tem um asiático e o resto, os outros 8 são europeus. Os russos, por exemplo, hoje são muito bons. Os russos são, assim, eles estão sempre entre os principais. Mas, no geral, eu diria que a Europa. O CS é bem difundido aqui no Brasil, em termos de cultura, a galera gosta muito aqui. Uhum. Mas, tendo um olhar profissional, até porque o investimento chegou lá primeiro, né? A Europa acaba saindo um pouco na frente. Eu vejo que esse aspecto cultural pesa bastante. Porque pro brasileiro é muito caro comprar um computador pra jogar. É muito caro. Então, vídeo, por mais que a população... imagina hoje em dia pra montar. Por mais que a população aqui seja maior, sim, lá é mais acessível. E acaba levando um pouco mais de seriedade também, porque eles já cresceram, essa geração de agora deles já cresceu vendo o jogo, tendo até na Dinamarca, por exemplo, você tem CS na escola, tem matéria de escola sobre CS. Caraca. Tá legal isso. Um dos treinadores de um dos principais times do mundo, que é o time chama Maus, que é um time formado por europeus, e tem 2 meninos do Israel também. O treinador é dinamarquês, e ele... tava dando aula numa escola da Dinamarca do CS, até que ele foi convidado para ser treinador do projeto de base deles. Então, como é que compete, né? Com quem tá, assim... É que eles estão realmente, nesse sentido, uns passos à frente. Mas, em termos de berço, assim, a Europa acaba dominando. E pensando nesse sentido... Não, você vê que eu fui pioneiro nisso, né? Então, porque eu falei pra vocês que eu jogava na escola aí, ó. Ele montava a primeira grade curricular com CS, ele que montou, né? O professor Vanderlei, me perdoa, mas eu fui pioneiro, agora tem matéria, só tava avançado no tempo, pô. E foi tão boa que os gringos levaram, né? Inventaram lá fora. Se tivesse patenteado a ideia, lá... Tá vendo? Não patenteou, perdeu. Mas falando até nessa questão de intercâmbio, né, de conhecimento dessas culturas, qual o olhar que eles têm pro brasileiro dentro desse universo? Como é que quando vocês viajam para jogar as competições fora, como é que a rapaziada recebe a equipe? Como é que é essa... os caras do Brasil, tal, os brasileiros chegou, tal. Sim, o Brasil teve um período de glória muito bonito dentro do CS. De 2016 a 2018, a equipe que era comandada pelo Fallen na época, eles tiveram, a gente chama de era, né? Tiveram uma era ali que eles ganharam todos os campeonatos. E a partir dali, o CS brasileiro começou a ser muito respeitado. Então, eu assim, posso dizer, porque eu viajo com Fallen pra tudo que é lugar, o cara é fenômeno, né? É o Pelé do CS, a gente brinca aqui. E internacionalmente ele é muito respeitado. Os times brasileiros passaram por um período de queda, mas
sempre teve algum brasileiro quase ali incomodando. E após esse período, que foi esse período de glória do Brasil, os caras ganharam muitas competições mesmo. Assim, acho que em 2 anos eles ganharam umas 15 competições. Foi coisa de dominar o ano inteiro. Tipo, o pessoal ia pros campeonatos já sabendo, eles vão ganhar, né? Na época era LG o nome do time. Esse campeonato aí é 10K. O que hoje a gente vê a equipe principal do mundo fazendo, quem fazia era a gente antes, né? Assim, a gente brasileiro, né? Eu só assistia. Sim. Mas isso gerou um respeito gigantesco. Da parte de cultura, a galera gosta muito, porque tem campeonato no Brasil de vez em quando, e aí o pessoal vem pra cá e sai apaixonado pelo país, né? Então, na parte de cultura, a galera gosta de estar próximo de brasileiro, e a reação é sempre muito boa quando a gente vai pros lugares, tanto dos fãs quanto dos outros competidores, eles gostam muito e respeitam muito. Eles têm um carinho grande, assim, porque o Brasil não decepciona, né? Quando eles vêm aqui jogar, é coisa linda. Ficou bem marcado um Major que teve aqui, que foi o Major do Rio, de 2022. Tem a imagem da torcida gritando pra Fúria e tal, que o time chegou na semifinal. Todo mundo fala que aquilo foi a coisa mais maluca que já viram. A paixão do brasileiro é muito diferente. Então, realmente é algo que eles respeitam. Não, o brasileiro, quando ele pega pra torcer por alguma coisa... É uma paixão, né, que é gigante. Né? Foi no tênis que brigaram, né? A torcida lá. Até no esporte de todo mundo engomadinho, né? Não pode falar nada. No tênis que eu acho que brigaram, porque a galera tava vibrando muito. Não lembro qual foi o tênis. Pode. Foi a Bia Andrade. Que deve ter sido. Que aí a galera falou, tem que ficar mais quieto. Vai explicar isso pro brasileiro, né? Vai explicar. Como. E, Cid, você falou que no teu time tem um cara do Cazaquistão, é isso? Isso. E aí são quantos brasileiros e quantos estrangeiros? Ó, dos 5 jogadores, 3 são brasileiros, aí tem 2 estrangeiros, um do Cazaquistão e um da Letônia. E esses caras que vieram de fora, tipo, eles trouxeram, sei lá, ideias novas, eles acrescentaram de que forma pro time? Trouxeram. Primeiro, o impacto cultural muito grande. Eles estão acostumados a jogar com russo a vida inteira deles, né? Esse menino da Letônia, por mais que ele seja da Letônia, a carreira dele inteira foi jogando em time russo, ele passou um tempo em time americano também. Mas eles têm uma questão de trabalho e de mentalidade bem diferente. Foi bem impactante. A gente foi contratar ele pro time e ele tinha acabado de estar num período ali que ele ficou 2 anos e meio num time dos Estados Unidos. Aí a gente chamou ele pro time, a primeira coisa que ele falou, tô sentindo falta de conseguir falar as coisas na cara de todo mundo sem ter problema, feedback. Ele falou, de ter problema com alguém, falar na cara da pessoa e tá tudo bem, eu só não tenho problema nenhum com você, alguma coisa que você fez não me agradou, quero te falar. E isso é muito da característica dos europeus e, sobretudo, dos russos, né? Os caras são muito frios. E eles não estão nem aí. Brasileiro tem um pouco desse apego que A gente é ensinado aqui que é falta de educação. Às vezes você falar alguma coisa pra alguém ou criar uma indisposição é muito chato. Pô, como eu vou trabalhar amanhã se eu briguei com o cara hoje? Tipo, se eu tiver que falar alguma coisa pra você de alguma coisa que você fez que eu não gostei, com que cara que eu vou te olhar amanhã? Com que cara que você vai me olhar amanhã? Sim. Tem essa cultura é um pouco enraizada nossa, né? Ele teve essa experiência em time americano, que eu acho que lá é até mais forte do que com os brasileiros. E a primeira coisa que ele falou foi isso. E aí, trabalhando com ele, você percebe que é uma pessoa bem mais direta, né? E esse tipo de cultura, no nosso time, fez muito bem, porque a gente começou a lidar com os problemas de maneira muito mais direta e mais eficiente até. Porque alguma coisa, não problema por problema, mas a parte de feedback até. Todo mundo ficou mais propenso a escutar, a entender que não é pro mal de ninguém. Porque a gente trabalha muito com feedback dentro do jogo. Pra vocês entenderem, a nossa rotina de treino, a gente faz um coletivo contra alguma outra equipe e depois a gente assiste junto. Esse coletivo que a gente jogou. Então a gente tem uma ferramenta de assistir como todo mundo se movimentou. Análise. Análise, exatamente, análise. Desempenho. Análise de desempenho. A movimentação de todo mundo. Por que você tomou essa decisão? Então a gente tem uma conversa que tem que ser bem aberta sobre isso. Pô, é chato trabalhar. Pô, o dia inteiro escutando os outros falarem do que você faz e tal. Pode até levar para um outro lado. Mas eles trouxeram um nível de profissionalismo bem interessante. Até pra mim, como treinador, pra eu conseguir falar algumas coisas pra eles, se eu tiver que... Eu sei que já tá uma carga emocional bem baixa. É bem mais pro lado profissional. Se eu tenho que falar alguma coisa pra alguém, se eu tenho que puxar alguém, se alguém fez alguma coisa que eu preciso corrigir, pô, o jogador não vai olhar e pensar, a implicância, pô, por que eu tô sendo cobrado disso? Não, o cara entende que tem uma visão profissional vindo de cima do treinador. Ele pode até não concordar, mas ele vai escutar, pode rebater, pode ter discussão, normal. Mas eu acho que é mais carregada de profissionalismo. Então, uma mudança muito grande que a gente teve foi disso. Por um lado, tá um pouco menos pessoal,
e tá mais profissional. Então a gente... Não fico nem muito feliz falando isso, mas eu entendo que é o jeito que tem que ser. A gente perde um pouco do lado família, mas ganha no respeito, no profissionalismo, no dia a dia, também. E ganha na evolução. A amizade não vai fazer ninguém evoluir, né? Mas sim a seriedade, o profissionalismo. Então, foi um choque cultural. Os meninos já tinham trabalhado com jogadores estrangeiros. O Fallen já tinha sido de um time americano. Os meninos já tiveram um americano no time, assim, por um período curto, e pra mim foi a primeira experiência trabalhando com estrangeiro, e tá sendo bem bacana, é bastante aprendizado. E a questão linguística, vocês falam tudo inglês ou vocês estão ensinando português pra eles? Eu falo um pouquinho do russo, né? Arrasto um pouquinho no russo, bom dia, boa noite, tudo bem, como é que você tá? Eu vou nesse aí. Se eu sei cumprimentar e sei dar tchau em russo. Boa, já é alguma coisa. Sei algumas coisinhas. Como é que é? Dobrei Utra, Kak Dila, Privet, Меня зовут Sid. Isso é só o bom dia. Tô zoando. Não, bom dia, tudo bem, como vai? Meu nome é Sid. Já sei um pouquinho, eles vão me ensinando. E a gente ensina português, um pouquinho de português pra eles também. Só coisa que... Ele aí aprende coisa que não presta, né? Ele só aprende coisa que não presta. Né? Não, o Molodói, que é o menino cazaque, a cabeça dele pra aprender o que não presta em português é genial. Eu fico até com vergonha, porque a gente vai dar entrevista, aí ele vai aparecer na transmissão. Cara, que legal, agora você tá convivendo com brasileiros, sua experiência com a língua portuguesa. Qual que você tá aprendendo aí? Aí é só... Não dá, né? Isso é muito Eu acho que ele não sabe falar bom dia. Mas xingar, falar palavrão, ele é craque. Mas a gente faz tudo em inglês. Tudo em inglês, desde o começo tudo em inglês. No time lá todo mundo já tinha um conhecimento de inglês, né? Eu já sempre falei inglês. Esse menino do Cazaquistão não falava inglês quando entrou no time, mas pelo talento dele a gente falou, se precisar, a gente brincou, se precisar a gente aprende russo. Contrata esse moleque. Né? Se precisar a gente aprende a falar russo. Faz um intensivão aí, pô. E ele aprendeu bastante do inglês já evoluiu bastante. E, sinceramente, a gente fala inglês do CS, né? Ali na hora de jogar, você precisa saber... você precisa saber umas 200 palavras pra jogar CS. Não tem que fazer o inglês perfeito. E a gente faz funcionar. Então, desde o começo a gente já combinou. Cara, não é inglês perfeito. Quando alguém falar isso daqui, a gente chama de protocolos, né? Quando alguém falar isso aqui, meio que palavras-chave, você entende que é isso. Tá. Então, já tem é um inglês bem simples enquanto a gente joga. Mas é importante no dia a dia, a gente conversa, por exemplo, essas análises que a gente faz é importante. A gente faz tudo em inglês, né? Tem um conhecimento bem... Tem entre os brasileiros, assim, a gente de vez em quando fala português, mas durante o trabalho a gente faz tudo em inglês. Então, o CS hoje em dia ele tá no momento que as equipes principais do mundo são quase todas internacionais. São times europeus. Já teve momento de ter, até brinquei a dominância da Suécia, né? Dinamarca já teve um momento de dominância gigantesco. Mas a moda do momento é ter time de gente espalhada. Normalmente é europeu, é bem plural. O time do ano aí, que é o time que domina tudo, que é um time de organização francesa. Eles têm 2 franceses, um israelense, um da Estônia e um... que eu esqueci? Calma. É europeu também, mas não lembro de onde. Inglês. Um inglês. Então eles têm... é bem diversificado, né? Os times, normalmente, os times que dominam aí, eles têm nacionalidades espalhadas, né? Mas a gente seguiu o mesmo caminho. A gente foi pro caminho da internacionalização também. É isso. Sentiu o que precisava. E nesse período todo, né, trabalhando com essa rapaziada, disputando tantas competições, alcançando o êxito, estando presente entre as melhores equipes, não pintou nenhum convite para trabalhar fora, não? Nenhuma equipe de lá, de repente... Ô Cid, e aí? Vamos conversar aqui e tal, você quer trabalhar com a gente aqui no torneio e tal? Nunca pintou nada assim? Não pintou, porque a minha trajetória na Fúria, eu entrei como analista e eu fui promovido a treinador, porque eu era assistente, né? Eu entrei como assistente, e aí quando a Fúria, o treinador antigo, ele virou diretor da organização. Ele tem uma história muito bonita dentro do time. Ele fundou o time junto com os meninos, ele começou jogou uns 2 meses, aí já virou treinador e ficou anos como treinador, tem uma história muito legal. Ele foi pra parte de diretoria, e eu tava como assistente, e aí eu fui subido, né? Ele me levou apostou em mim, confiou, e eu fui me desenvolvendo dentro da Fúria mesmo. No meu primeiro ano foi um período de realmente eu aprender um pouco mais sobre a profissão. Ainda não chamava a atenção de muitos times e tal. Até hoje eu nunca tive... Quando eu tava no Brasil, uma equipe da América do Sul aqui da Argentina me chamou, que eu trabalhava em equipes aqui do Brasil, ainda não tava na Fúria.
Mas da Fúria, enquanto eu estive na Fúria, ainda não. Acredito que muito porque eu tô começando a me projetar mais pro mundo como uma equipe competitiva agora, né? Porque até então eu era visto como o analista que virou coach e tá começando agora, tá bem no comecinho da carreira, né? Eu tô no time como treinador faz 1 ano e 4 meses. Também não tenho tanto tempo como treinador principal do time, assim. Embora eu já tenha tido outros trabalhos aqui no Brasil. E não teve ainda nenhum convite. E até similar ao futebol, rola, tipo, mercado de transferências, de, tipo, isso que deve rolar, né? Tipo, pô, aquele cara joga muito, vamos pagar uma nota pra trazer ele pro nosso time. E aí a galera tem contrato, vínculo com o clube, igual ao futebol mesmo? É bem parecido, né? A gente tem os contratos com multa rescisória, com todas as obrigações e tal. Empresário. Tem empresário. Tem gente que chama de agente. Tem né? gente que tem agente. A gente chama de agente. Tem muitos agentes. Os jogadores dos principais times do mundo, todos têm. Tem ou uma agência que representa, né? Ou realmente por uma pessoa que representa. E é bem parecido. A gente com porcentagem no contrato, exatamente como é feito no futebol. O técnico é muito demitido também ou não? Cara... Dura mais que 5 rodadas? Dura um pouco mais. É por isso que eu tô aqui. Dura um pouquinho mais. Pelo menos até agora. Não, os meninos brincam comigo. A gente ganhou agora lá, né, o campeonato lá em Malta, e o meu amigo chegou em mim e falou, cara, a gente acabou de ganhar, a gente tá indo levantar o troféu. Ele me cutucou, ganhou mais 6 meses. mas ganhou mais 6 meses. Fica tranquilo aí, garantiu mais 6 meses pra você. A gente brinca com isso, mas... o treinador é mais volátil do que os jogadores, né, mas não tem não muda tanto assim não. Tem os contratos dos jogadores, você falou de transferência, tem transferências muito caras, cara. Muito caras, assim. No Brasil, a gente brinca que o mercado tá inflacionado. Até um dos motivos da gente ter ido pro mercado internacional é esse. Porque o Brasil começou a elevar muito o preço dos jogadores. Jogadores assinando contratos aí com cláusulas muitas vezes até abusivas. E aí você... Não faz sentido, né? Você precisa comprar um jogador, mas você vai pagar um valor que é quase um cara top lá da gringa. Aí você fica, tá desbalanceado. Mas sim, tem transferências milionárias aí acontecendo. E tem alguns movimentos assim lá de fora que quando sai os valores, você fica, nossa senhora. Pra gente ter uma ideia, assim, hoje, falando de um mercado iniciante, qual que é a média que um iniciante no jogo com destaque conseguiria arrendar de um contrato simples, digamos assim? Um cara que tá começando. Vou falar por mim. O meu primeiro contrato era pra ganhar R$1.000 por mês. E era um pouco abaixo, mas em média um time inicial vai pagar uns R$2.000 por mês. E aí, conforme você vai se destacando, isso vai aumentando. Mas isso é no começo, né? Pode ser uma ajuda de custo, de R$500, até você já ter um salário de 2.000, dependendo do time que você entra, né? Então, obviamente, quando você vai vamos supor que você vai fazer o caminho ali de fazer um time que tem... A gente chama de academy, né? Seria a categoria de base. Você vai iniciar com uma ajuda de custo. Dependendo do time que você tiver, quando você partir para o profissional, você já vai ter um salário inicial nessa faixa aí que eu falei. Depende muito da equipe que você tá. Mas como não é muito regulamentado, é meio... tem muita diferença. É difícil falar. Por mim... Meu primeiro salário foi R$1.000, e aí, conforme você vai tendo mais destaque, aí às vezes você muda de clube, porque o que aconteceu com o meu primeiro time, por exemplo? Tinha lá, os 5 jogadores e eu de treinador, e a gente começou a crescer mais do que o projeto comportava. Isso acontece algumas vezes. Então, pensa que é como se fosse um clube de formação que tá ganhando um monte de título, e aí os jogadores começam a despertar interesse, né? Então, uma equipe maior se interessou pelo nosso time. Então a gente foi comprado do contrato, o pacote inteiro, né? Os 5 jogadores e eu como treinador, a gente foi para uma outra equipe, e aí você já vai jogar um pouquinho mais, aí você já tá numa equipe... Aí agora, a gente obviamente já foi para um time com uma estrutura maior. Então se a gente crescesse mais, esse novo clube já comportava. Entendi. Então você vai fazendo esse caminho de... Assim, o inicial até você ir... chegar entre o topo do mundo ali, tem um caminho bem grande, mas você vai subindo os degraus, né? Você vai subindo a escadinha. Depende do nível que você tá. E hoje o cara mais top do cenário? Quanto ele ganha? Não precisa ser o valor exato, não, mas... Vamos colocar aí, de $70 mil a $90 mil por mês?
Quanto tempo faz que você não joga? Acho que dá pra treinar, hein, mano? Correr atrás disso aí, velho. Deve ter uns 2 caras que ganham isso aí. Equipes que quiserem contratar o GG, É meu empresário. pode entrar em contato comigo, a gente vai negociar um contratinho básico aí, num valor simbólico, pra começar na equipe. E assim, prometo que vocês vão ganhar muita inovação com ele na equipe. O Cid me dá conselho. Aula particular e tudo, né? Aí Cid, bora? Aí a gente faz aquele, entendeu? Mas tem que pensar que é um investimento. Lógico, se chegar lá a gente faz. Não, mas é muito louco a gente olhar pra esse cenário hoje e ver, né, esses valores transcorrendo aí dentro, o pessoal conseguindo de fato viver profissionalmente disso, de algo que, por exemplo, não sei, na época que tu começou a jogar, mas por exemplo, quando eu era moleque que eu jogava os campeonatos lá de Ninguém Eleven e eu falava que talvez eu gostaria de jogar competitivo, era briga em casa, a galera falava, irmão, isso aí não nem vai. Existia. Nem existia muitas vezes, né? Exato, e aí hoje você vê que de fato dá pra galera, tipo, continuar vivendo disso, só que é aquilo, né? Não dá pra quem não conhece esse universo achar que a pessoa vai jogar videogame, vai jogar o jogo, vai jogar o CS ou o que for, e ela vai arrumar um outro trabalho formal. Porque ela precisa treinar, se preparar, o mental, etc e tal, cara. É como em outros esportes. Quantos meninos você vê o pai que o filho quer que o filho seja jogador? É o caminho que tem que percorrer também. Sim. Se der certo como jogador, legal, realmente vai mudar de vida, vai vingar e tal, mas... E até uma outra dúvida, até essa questão que tinha a galera que jogava antigamente e tal, tem uma média de idade, tipo, já tem uns gurizinhos que os caras viciadaço já tá nesse mundo, tem uns caras mais velhos de repente, tem uma média de idade ou não? Cara, a gente diz que a galera joga até uns 34, 35. Espero que o Falenzão quebre essa barreira aí, vai até uns 40. Né? Tá jogando muito com 34, pô, o pessoal fala fim de carreira, o Falenzão tá jogando muito. Mas existe, vamos colocar aí, dos 16, 17 até os 34, 35, o tempo de carreira, né, que tem. E normalmente é onde a galera se aposenta, né? Quem faz história. A gente tá começando até a primeira geração dos aposentados agora. A galera que jogou lá na época do 1.6. Sim. Imagina um cara que em 2010 ele tinha 20 anos. E aí ele já jogava, disputava mundialmente, né? Já teve uma galera que se aposentou antes disso, com certeza. Sim. Mas agora, falando do CS2, a gente tá no CS2, né? Mas CSGO, CS2, 35, a galera tá parando, 33, a 35 a galera tá parando, né? Tem um pessoal que vai, os veteranos que vão até... O Fallen, por exemplo, o nosso time tem 34. Você falou disso daí, tem até um negócio engraçado. A Rússia produziu recentemente um Cyborg, um moleque que é fenômeno. Eu ia perguntar isso, o Estevão Hendrick da vida. Bizarro, bizarro. É um Messi russo do CS. Qual que era o nome do cara que você jogava lá? É o cavalo de óculos. O cavalo de óculos. É o cavalo com o cabelinho no ombro, esse aí. É um cavalinho russo. Ele tem 18 anos hoje em dia. Donkey, o nick dele no jogo. Donkey. E esse menino, ele veio lá da Sibéria, lá do meio da neve. O primeiro ano como profissional dele foi o ano passado. E ele quebrou todos os recordes e foi o melhor do mundo. Nossa. Com 17 anos. E esse menino tem a galera resgata, né? Vídeos dele jogando com 8, 9 anos já na Lan House lá na Rússia jogando tal, não sei o quê. E o time que revelou ele jogava na categoria de base desse time, desde os 14. Acharam ele jogando na internet, o polheiro viu ele jogando, aí contratou, a gente tá montando um time academy aqui e vem jogar com a gente. Ele devia ter uns 15, 14. E aí ele ficou jogando, quando o moleque começou a despontar lá, falou, não é possível, tem que subir esse moleque. E aí subiram ele, nesse primeiro ano dele como profissional, que foi 2024, ele foi o melhor do mundo, ele quebrou todos os recordes. A organização, chama Spirit o time dele, a organização fez o seguinte, em vez de ter só um time de academy, de base, que é o que todo mundo tem, então tem o principal e tem um time de academy. Eles montaram mais 4, de acordo com idade. Então, eles pegaram o modelo do futebol. Sub-11, Sub-13, Sub-15. O que eles fizeram? Tem o Sub-10. Caraca! Foi o primeiro time. Eles fizeram isso. Recente. Anunciaram isso agora, no meio do ano, se eu não me engano. E eles falaram, já que a gente conseguiu fazer um moleque desse aí, e tem um outro lá que era também desse academy deles, que foi vendido por... O pessoal fala que $1,5 milhão, $2 milhões. Foi vendido para um time árabe. Então os caras pensaram, a gente tem aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro, não só ganhar dinheiro, mas também revelar os caras E aí, quem sabe, em vez de só vender, a gente monta um time só com os caras mais sinistros, né?
Mas pode pular de categoria, igual no futebol? Aí vai ter que pode... passar, tipo, Pode, porque não é muito regulamentado. Eles fizeram o modelo deles. Entendi. Tipo, se eles quiserem colocar um moleque de 9 anos pra jogar com os 15, eles podem. É absurdo, eles podem. É. E foi o primeiro time que veio com esse... Assim, é um puto investimento, você imagina, né? É um baita investimento que o cara tem que fazer. Porque ele tá acostumado a ter o time dele principal e ter mais um. Então, de repente, ele já tem 4. E aí ele já é um atrativo. E aí gira muito, porque ele imagina que ele precisa de mais 4 treinadores. Então começa a virar um ecossistema mais interessante. Se mais times seguirem essa linha, fica bem legal. E aí a gente tá falando muito do caminho do jovem que quer se profissionalizar. Sim. Já é uma estruturação muito melhor. Porque o jovem que chega lá em casa pra falar com os pais hoje, ainda é um pouco jogado. Tipo assim, eu tenho que jogar, tenho que ser bom, tenho que arrumar um time. Posso fazer um curso, posso pagar algumas aulas, tal, pra me levar mais pra perto do profissional. E hoje em dia a gente tem isso, coisa que não tinha, né? O Fallen foi o primeiro cara que começou com aula de CS lá em 2010, 2009. Então, assim, hoje tem mais cursos, tem conteúdo gratuito no YouTube, por exemplo, né? Da gente que é do meio profissional, assim, dando aula, enfim. Mas tendo algo parecido com isso, é um caminho que é um projeto que você, como jovem, pode apresentar dentro da sua casa. Sim. Assim como é em outros esportes, né? Então você... E aí, mais pra frente... Isso pode estar conectado com projetos escolares e tudo... Lembra que eu falei que o futebol, por ser um esporte secular, ele já tem uma estruturação por trás, que tudo isso foi pensado anos e anos atrás. Não só o futebol, mas basquete, vôlei, enfim. Quando você traz isso pro CS, é tudo muito recente, é tudo muito novo, mas existe a visão, existe gente investindo, gente séria por trás. Então, a gente tem ali o mundo dos profissionais, os principais times do mundo muito bem estabelecidos, mas também tem muito espaço para crescimento em outro setor ainda, né? Que é quem está surgindo, tudo isso. A gente falou bastante do Fallen, né? Você comentou bastante até da trajetória dele, que já em 2010 já era um cara que se destacava bastante. Como é que é trabalhar com ele? Como é que é lidar com ele no dia a dia? E bater um friozinho na barriga quando te colocam de treinador e fala assim, caraca, irmão, agora eu tenho que, tipo, dar ordem pra esse cara aqui que, pô, se a gente for olhar a história do game aqui no Brasil, é praticamente quase o cara que fundou o game aqui, irmão. Qual é que é? Primeiro eu tive que quebrar ele do Fallen pra virar o Gabriel. O primeiro passo foi esse. Não, mas assim, o movimento dele entrar na Fúria foi gigantesco. Então, você falou de frio na barriga, o frio na barriga já começou quando o diretor chegou em mim e falou, talvez a gente vai trazer o Fallen. Eu falei, que isso, velho? Então você já começa. Imagina, o cara é o que você falou, pensou em videogame no Brasil pensando no Fallen, né? E ele facilita muito a parte de trabalhar com ele, porque ele é muito tranquilo e ele é um cara muito apaixonado pelo que faz, então é gostoso de trabalhar com ele, porque ele é um cara muito interessado e mesmo em fim de carreira, eu até costumo brincar, né, que a galera fantasia um pouco o fim de carreira, mas fim de carreira é meio triste, às vezes, pô, a pessoa fica aquele misto do cara já tá cansado, com ele começar a bater o sentimento de, nossa, eu não vou mais ter isso. Então, o fim de carreira ele não é tão bonito, não dá pro cara ir intensidade máxima nos últimos anos, né? Normalmente é momento de caída. E aí o Fallen quebra tudo isso pra mim na minha cabeça, né? Porque o cara, mesmo amor, mesmo paixão pelo jogo, mesmo intensidade de trabalho, acompanha os mais novos e, na verdade, lidera pelo tanto que ele trabalha e pelo exemplo. E assim, obviamente, se você for comparar o gás que ele tem pra quando ele tava na subida, não vai ser o mesmo. E é isso que me impressiona, porque mesmo sem gás, pela disciplina e pela vontade de ganhar, imagina um cara que levou um time a ser melhor do mundo em 2016, depois de batalhar muito, agora em 2025, 9 anos, parece que foi ontem, né? Mas 9 anos depois, com outra geração, com outros jogadores, conseguir ganhar título e levar uma equipe pra ficar entre as principais do mundo. Sim, no começo foi rapidinho, porque ele já é muito da resenha, assim, né? Ele... Quando você tem aquela imagem do professor e tal, quando ele chegou lá pra trabalhar com a gente, você já vê que o cara é muito, muito sossegado, muito de boa, ele facilita essa integração com ele, né? Então, e quando eu virei treinador, vem uma responsabilidade. Tipo, talvez seja o último treinador da carreira dele, né? Tem esse peso, mas no dia a dia já vira habitual. O que me ajudou muito é porque eu fui assistente do antigo treinador e o Fallen já era do time. Então eu já trabalhava com o Fallen, já tinha um contato com ele, né? A gente já tinha... Já me conhecia, eu já sabia como era trabalhar com ele. Eu acho que se eu chego de bate pronto assim pra ser coach do Fallen, eu senti um pouco mais. Mas de qualquer forma eu sei que ele facilitaria o processo inteiro, porque ele realmente é um cara muito... cabeça muito boa e
deixa muito fácil o ambiente pra quem tá perto dele. Ele precisa vir nos visitar um dia aqui. Como um bom palmeirense, tem que estar aqui também, tem né? que vir aqui bater um papo com a gente também. Vou dar um toque nele pra ele vai ser bem recebido aqui, vai ser um prazerzaço poder receber ele aqui também, escutar histórias. Tem história fantástica. Cara, pô, é o que eu falo, né? Pavimentou o caminho, não tem como você falar em CS e não lembrar dele, né? Não tem como, é inevitável, cara. Tipo, E acho que talvez até mesmo se ele confirmar essa parada, que eu também espero que não, que ele consiga prolongar mais uns anos aí, mesmo durante um período ainda vai ficar. Vai ficar e a galera ele vai continuar indo nos eventos com certeza. Sim. Cara, ele não vai conseguir se desligar, eu acho que ele vai parar de jogar, mas ele vai continuar fazendo alguma coisa. É impossível ficar longe, vai continuar fazendo alguma coisa ligado ao CS de alguma maneira, cara. Porque não tem como. Acho que é difícil você desligar o nome da pessoa, até pela visão que ele tem, né? O dia que ele vier aqui, ele vai contar todas as histórias, mas ele foi pioneiro em muita coisa, né? Não só no nível que ele levou os games aqui no Brasil, mas também em termos de, empresário e o projeto de aula que ele começou, que foi lá em 2010, se eu não me engano foi 2009, 2010. É algo que não existia. Ele teve essa visão de fazer um projeto das aulas e dali saíram muitos jogadores profissionais. Então, com conteúdo de primeira, eu lembro da época que eu acompanhei. Eu não fazia as aulas, porque eu já jogava num nível até que ok, mas do que eu acompanhei daquela época e depois acompanhando no CSGO, que aí foi mais difundido ainda, cara, a paixão que ele sempre colocou nesses projetos e a capacidade que ele tem de ensinar, por isso que ele é conhecido como professor, né? Ele tem uma didática muito grande, ele cativa, o jeito que ele fala é muito cativante e tal. E aí ele foi pioneiro nisso, aí ele vem depois com um projeto de ser empresário, envolvido em várias coisas legais assim. Pô, o cara é fantástico, eu tenho certeza que o dia que ele vier aqui vai ser uma conversa muito show. E já tem algum prospecto a ficar próximo do nível dele aí, mãe? Daqui pra frente? O brasileiro tem muito disso, né? Tipo assim, alguém que é muito gigante, aposenta, a gente já tem que ter alguém pra ficar no lugar e tal, né? Não sei o quê. Mas tem algum não vou dizer algum menino, né? Porque pode não ser jovem, pode já ser também de uma idade mais avançada. Mas tem algum player no Brasil nesse momento que se aproxima do nível de jogo dele? Em termos de nível de jogo, sim. Mesmo os meninos do time agora, que são mais novos, né? Os outros dois brasileiros, o Cacerato e o Yuri, eles têm 26 anos. E o Yuri tem 25, faz 26 de dezembro. Mas eles são bem mais novos que o Fallen. Eles vieram da geração que o Cacerato fez aula com o Fallen. Isso é muito legal, inclusive, né? Ele fez aula com o Fallen. Em termos de nível de jogo, os meninos já estão ali próximos, né? Até por isso estão jogando juntos hoje e conquistando coisas juntos hoje, né? Mas vou te falar que é muito além do nível. O que o Fallen representa tem isso, né? Vai muito além do nível. Então, quando a gente fala de alguém para substituir, é alguém que tem uma parte de gerenciamento de carreira, de empresário e tudo que hoje ninguém se aproxima. Vai deixar saudade quando... Mas é o que você falou, ele não vai se distanciar completamente, né? Mas o cuidado, até quando eu converso com o Fallen sobre isso, eu até brinco, né? O cuidado que ele teve, as pessoas que cuidaram da carreira dele junto com ele e a visão que ele teve para as coisas que ele podia fazer, que vão além do só jogar, né? Não é só jogar. Assim, tem cara que só joga, e de boa, tudo bem também. Pode ser, é legal, o cara dá muito certo, só joga. Mas ele vai muito além do só jogar. E substituir isso é muito difícil, né? Precisa ter uma carreira dedicada ao além do só jogar. Porque você pensa que na rotina de tudo que ele fazia e que ele ainda faz, tem a parte de conteúdo. O cara ter saco pra gravar. E no começo ele editava os vlogs dele. Hoje, de vez em quando, eu vejo ele mexendo lá ainda com... Ele grava os vlogs e ainda ele gosta de fazer parte de conteúdo. Então, assim... É um a mais que não é todo mundo tá disposto a fazer, é difícil. Em termos de nível de jogo, os meninos já são ícones, assim, o Cacerato, o Yuri, eles são, até outros também, né, eles são ícones, com certeza. Mas quando a gente pensa não só em CS, tá, a gente tá falando também de até as outras modalidades. Eu acho que essa carência, e normalmente o brasileiro fica na carência porque busca, né, tem que ter um nome, né, pô, quem que é o cara agora, Eu digo que até em outras modalidades, é difícil encontrar alguém que teve não só a cabeça, mas também a disposição de fazer o que o Fallen não fez. Porque no momento de subida, ele tava lá gravando, colocando conteúdo, ele tava criando a marca dele, ele tava dando aula. Quando tudo era mato. Tudo era... O cara era 18 empregos enquanto jogava. Tava capinando terreno lá. E capirou muito bem, né? Hoje ele deixou... Ele abriu muitas portas, bem pavimentado, né?
Cid, foi um prazer te receber aqui no Palmeiras Cast, bater esse papo contigo, conhecer um pouco mais esse universo do CS, né? Como eu falei pra você em off aqui, eu conhecia o jogo de ouvir, de ver a galera ali falando, mas eu nunca joguei. Mas agora, depois desse papo, até bateu ali uma curiosidade. Também, Não, bateu uma curiosidade de conhecer mais ali e tal. Não, eu vou começar com os meninos do Sub-10 lá, que eu sou iniciante ainda, dá licença. Eu vou começar com essa rapaziadinha. Apesar que eu acho que até jogando com Sub-10 eu vou passar mal. Ó, molecadinha de 10. Então, falar eu acho. Tem abaixo do Sub-10? Porque eu acho que eu vou passar mal. Até com o Sub-10 eu vou passar mal. Dependendo dos molequinhos. Dá pra tentar no Sub-7 ali. E tem um presente pra você aqui, ó. Em nome da diretoria do Palmeiras. Muito obrigado, cara. Pra te agradecer pela vinda, né? A camisa do Palmeiras que foi utilizada na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Que linda, que linda. Modelo 2025, personalizado pra você poder acompanhar os jogos do Verdão aí. Trajado. Mesmo número que eu uso na Fúria, coisa linda. Aí. Ô, gente, o prazer todo meu. Obrigado por poder estar aqui. Até conhecer um pouquinho do Academia de Futebol, pra mim é um prazer muito grande e estar aqui com vocês. Tamo junto. De acompanhar, até brinquei com o Gui ali, falei, estúdio é mais bonito pessoalmente do que nos vídeos, né? Mas, não, legal demais poder estar aqui, poder bater esse papo, poder apresentar um pouco mais do CS, poder conhecer vocês pessoalmente aqui e a gente ter essa conversa. Fico feliz de levar um pouco mais da palavra do CS e dos games pra todo mundo e pô, tá nesse ambiente lindo, essa cor maravilhosa que é esse verde que nos acompanha a vida inteira aí, né? Um prazerzão estar aqui, fico feliz pelo convite, feliz da gente ter tido essa conversa. Nada, a gente que agradece, né, GG? Uma honra pra nós aí. Com certeza, lembrar a galera que vai pingar o QR Code, né, pra baixar o Palmeiras App, você mira o smartphone no QR Code, baixa o aplicativo e lá você responde quiz, palpita nos jogos, acumula os seus pontos, as suas porcões e troca por experiências pra viver aqui com o Alviverde. Uma delas é vir assistir o Palmeiras Cast aqui na Academia de Futebol. Encerrando o Palmeiras Cast by Sporting Bet, hoje com o Cid Macedo. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra! Vamos! Avante palestra! Inscreva-se na TV Palmeiras e seja Avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é Avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.